paz do Senhor Jesus. Você pode aí se assentar um pouquinho. Glória seja dada ao nome dele. É tão absurdamente confortável, consolador e seguro estar em Cristo, estar em Jesus, estar nele, que muitas vezes somos levados até mesmo a esquecer daqueles que estão do lado de fora. A mensagem é a mesma, a mensagem ela nunca mudou, a mensagem ela rompeu com os tempos, a mensagem ela rompeu com as barreiras da cultura, da língua, dos povos, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é que Ele vive, que Ele reina, que Ele é o Senhor e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Isso traz uma segurança não somente consciente, mas inconsciente ao nosso coração. Isso faz com que muitas vezes a gente tenha o mesmo sentimento que o Pedro. Lembra do Pedrão? Quando lá em Lucas 9, Jesus ele se transfigura e começa a conversar com, acho que é Elias e Moisés, se não me falha a memória, e o Pedro ele olha assim e fala assim: Senhor, vamos construir umas tendas aqui, vamos ficar por aqui mesmo, porque ver a glória manifesta na transfiguração, ver a revelação da glória do Cristo, Filho de Deus, é algo que promove em nosso coração, e algo que é absurdamente consolador, é absurdamente confortante e consolador. Mas tudo isso, quando eu olho para a graça, para o favor imerecido, para o favor que nós não merecíamos, isso traz ao meu coração também um sentimento, uma sensação, traz ao meu coração a ideia do constrangimento. Eu sou constrangido pelo grande amor que me alcançou. E esse amor dentro do coração de um ser humano, dentro do coração de um homem e de uma mulher, quando nós olhamos para a cruz e vemos que lá Ele pagou o preço, a mensagem não mudou. Quando nós olhamos para o lugar em que Ele foi sepultado e lá nós já não vemos mais corpo nenhum, nós sabemos que Ele venceu, morreu e ressuscitou, e isso nos alcançou, nos adotou, nos justificou, regenerou a nossa vida. Isso promove no nosso coração um desejo profundo de dizer às pessoas, às nações, aos povos, em todas as línguas e de todas as maneiras possível e imaginável, que Jesus é o Senhor da nossa existência. Ele é o dono da nossa vida e o nosso maior anseio é pelo encontro com Ele. Fica imaginando que um momento de adoração como esse e muitos outros que possivelmente vocês já tiveram aqui dentro da igreja, junto com a noiva, eu imagino o céu, irmão Moisés. Eu imagino a grandeza, eu imagino o Cordeiro sentado e todas as nações em um só cântico, junto com todo o formato e forma de criação das celestes e das que foram ganhas pelo Senhor aqui, todos juntos, adorando o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele ganhou homens de todas as línguas, povos, tribos e nações da terra. O africano vai adorar o Senhor, o americano vai adorar o Senhor, o brasileiro vai adorar o Senhor, o japonês vai adorar o Senhor, o povo sertanejo vai adorar o Senhor, o povo aqui do Portal Bordon, aqui de Sumaré, aqui da Nazareno, do Portal Bordon, vai adorar o Senhor. Nós vamos nos encontrar na eternidade. Nós somos uma parcela tão minúscula, tão pequena, da grandeza e da grande obra que Ele tem feito no mundo. Imagina hoje quantas milhares de pessoas estão ao redor do mundo, levando e proclamando o Evangelho do teu Senhor, do teu Salvador, de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu só quero que nessa pequena parcela de tudo aquilo que a gente faz, que a gente faça pelo menos de uma forma consciente e de uma forma correta. Missão, nós precisamos entender que ela tem pelo menos 3 posições. A primeira é para cima. Missão se faz glorificando a Deus. A segunda direção da missão é para dentro.
edificando a igreja, preparando um lugar para aqueles que foram alcançados. E a terceira direção da missão é para fora, para depois de alcançados, constrangidos, restaurados, regenerados nele, poder dizer ao mundo que ele pode nos salvar. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é Jesus. E é por ele que nós estamos aqui junto com vocês. Uma alegria imensa, enorme, estar mais uma vez aqui com vocês. São 5 anos adorando Jesus no meio do povo sertanejo, do povo do sertão. E durante todo esse tempo, um carinho muito especial para com a comunidade aqui do Portal Bordon, pastor Fábio, a sua família, irmão César, irmão Moisés, o Renan, rapaz, tantas pessoas aqui que mandam mensagem, que contribuem, que ajudam, que oram, e eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sou muito limitado em guardar a fisionomia e o nome de pessoas. A Gislaine é melhor do que eu para isso, né? Mas eu tenho essa dificuldade, mas eu quero dizer a vocês que todos vocês que fazem parte dessa comunidade que se reúne aqui no Portal Bordon, tem, sem sombra de dúvida, parte conosco lá no meio do sertão do nosso país, amém? Glória a Deus. Hoje estou aqui com a minha esposa Gislaine. A última vez que eu estive aqui, estive sozinho, porque foi num cenário muito delicado, né? Foi quando a minha sogra partiu para estar com o Senhor. Nós tivemos que sair às pressas do sertão. Nós viríamos exatamente, se não tivesse ocorrido essa situação, nesse período, nesse tempo que nós estamos, né? Então estou aqui com a Gislaine, minha esposa. Às vezes a gente que faz uso do microfone, ou que fala mais, não quer dizer nem sempre que nós somos a parte forte, né, da missão. Eu gosto de dizer que ela é o Moisés, é quem de fato, né, sustenta ali em oração, e eu sou só o Arão, que tento levar a mensagem. E ela está aqui, né, a melhor parte de mim, é minha esposa, sem sombra de dúvida, está aqui conosco hoje. Ali está minha mãe, né, Dona Maria, né, talvez uma das pessoas que mais sofrem, né, aqui com a ausência, né, do filho, porque apesar de missionários, não deixamos de ser filho, irmão, primo, parente, amigo, né? E às vezes as pessoas acabam tendo uma visão equivocada do missionário no campo missionário, porque eu percebi que foi de uma forma muito bem colocada aqui pelos irmãos, logo no início do culto. Todos que somos discípulos, somos chamados a fazer alguma coisa. Todos que são discípulos têm em si uma mensagem que é maior do que ele. Então, não é missionário somente aquele que sai do lugar onde nasceu, da terra em que está, e vai para uma outra terra. Existe a chamada específica, nós vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho, mas também existe o chamado de todos, que é ser sal e luz. A sua realidade é o seu campo missionário. A realidade que você vive, a realidade que você atua, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade. A grande diferença é que, por exemplo, no sertão, nós pegamos um violãozinho, né, rompemos algumas centenas de quilômetros para alcançar comunidades totalmente isoladas do mundo que nós conhecemos. Aqui é diferente. Cidade urbanizada, você precisa ser missionário, discípulo, luz, com os seus talentos. Você que é médico, você que é enfermeiro, você que é comerciante, você que estuda, você que está fazendo faculdade, você tem o desafio. Ser a luz de Cristo aqui também, na realidade do nosso povo aqui em Sumaré. Porque missões acontecem de maneira simultânea, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto nos confins da terra. Não para, é uma engrenagem que gira a todo o momento, amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por tudo aquilo
que Deus tem feito por essa igreja. Como é bom estar em uma igreja onde o coração é missionário. Como é bom. E você sabia que uma igreja com o coração missionário, ela é imparável, né? Eu não sei o que vocês vão ter que fazer daqui a um tempo. Se é trocar de salão, se é aumentar, se é fazer... Porque uma igreja que tem o coração missionário, ela tem altamente o poder de trazer pessoas para dentro para ouvir e serem convertidas pela pregação do Evangelho. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, a gente que acompanhou a caminhada de vocês desde os primeiros salãozinhos ali é no Portal Bordon ali, né, César? Ali? Desde os primeiros salões até aqui, onde Deus tem ampliado o templo e edificado a igreja que são vocês. Glória a Deus e glória a Deus. Amém? Irmãos, hoje eu vou tentar aqui falar um pouquinho com vocês a respeito de chamado e envio. Chamado e envio. Eu vou pedir ao Senhor graça para poder, junto com os irmãos, meditar em um texto das Sagradas Letras, da Palavra do Evangelho, e aí o Senhor vai construindo aqui em nós a mensagem, e junto a isso, trazendo também alguns testemunhos daquilo que o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Jesus tem feito no sertão do nosso país. Amém? Abra comigo, por gentileza, a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Essa turma aqui era uma sociedade de pesca. Versículo 3, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Versículo de número 4, Simão, o cananeu, ou Simão, o zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Esse aí é o time que o Senhor chamou para uma missão específica. Vamos lá no versículo de número 5, diz assim: Jesus enviou estes 12 e ordenou-lhes. Então nós vemos que o mesmo que chama é o mesmo que envia. A ordem era essa: não ireis aos gentios e nem entrareis em cidade de samaritanos. Eles tinham exatamente o endereço da missão que eles precisavam cumprir. Versículo 6: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: o reino do céu chegou, ou o reino do céu é chegado. Não somente ele chama, como ele envia, como ele prepara e equipa. E aqui no caso, para essa chamada específica, ele dá exatamente o endereço e o que eles deviam fazer e a mensagem que eles deveriam levar a esse povo. Versículo de número 8: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Está falando de dependência total de Deus. O ensino do Evangelho é gratuito. Versículo de número 9:
não levareis no cinto ouro, nem prata e nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento ou do seu salário. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nele é digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. Somente até aí. Jesus também está dizendo para eles, olha, não levem peso extra no caminho, não precisa, e dando a eles o lugar onde eles iriam se hospedar, em um lugar em que as pessoas recebessem com paz eles ali naquela cidade. Irmãos, eu percebo ainda depois de algum tempo, que muito romantismo se cria dentro daquilo que de fato é o chamado missionário. Eu vou pontuar novamente isso que foi dito aqui, porque isso precisa ficar muito claro no nosso coração, que todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados a fazer algo, a fazer alguma coisa, a alcançar alguém, a alcançar uma região, a alcançar um povo, a alcançar um ambiente. Todos nós não somente somos chamados, como também somos equipados por Deus. Deus, Ele nos capacita a fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu me lembro, na igreja do Nazareno de Nova Veneza, o líder de louvor da igreja, o irmão Hugo. Irmão Hugo, eu aprendi muito com o irmão Hugo. O irmão Hugo, ele era um rapaz bem firme nas palavras, era um rapaz que ele não alisava muito a cabeça do pessoal, né? E você sabe que para trabalhar com música você tem que ser um pouco enérgico, né? E o Hugo, eu me lembro que quando o Senhor, ele me chamou, ou nos chamou, com o coração especificamente na missão, na região nordeste do nosso país, nós ainda éramos da igreja do Nazareno, local de Nova Veneza, né, contribuímos ali com aquilo que o Senhor tinha nos dado, através de ministrações, fazíamos parte do grupo de louvor. Na época eu acho que eu tocava teclado lá com o pessoal da música, e um período bem conturbado, porque na época nós trabalhávamos, inclusive trabalhei com o Vadão na 3M, né? Ficamos muito tempo ali lado a lado nas máquinas, né, Vadão? Bênção de Deus. E depois da 3M nós fomos para o campo missionário, e eu me lembro que nós estávamos correndo muito para angariar fundos, para levantar fundos para o sertão. Então trabalhávamos no primeiro turno na empresa, e normalmente quarta, quinta, sexta e sábado nós viajávamos, né, pelas regiões aqui da nossa cidade, ou pelas regiões vizinhas aqui, pregando, falando sobre missões, falando sobre o sertão, porque nós queríamos e construímos uma casa missionária que fica na divisa com a Bahia e o Piauí. E para fazer isso, houve um esgotamento muito grande, psicológico, emocional e físico, porque o trabalho lá não era muito fácil, né, Vadão, naquelas cortadeiras, né? Ficar ali 8 horas de pé ali, batendo folha com teio, era um pouquinho complicado. E quando saímos de lá, então nós ainda fazíamos longas viagens aqui. E um dia eu cheguei na igreja e falei assim, Hugão, hoje eu estou muito cansado, cara, eu vou pregar a palavra aqui e tal, era um culto de missões, e tem como você me liberar aqui do teclado, tal, aquela coisa toda? Ele falou assim, ele tinha uma gíria, tal, falou assim, não, mano, se vira, você tem que aprender a fazer tudo ao mesmo tempo. Você não quer ser missionário? Então aprende a tocar, e aprende a pregar, e aprende a fazer o culto tudo junto, você tem que aprender a fazer isso. Eu olhei para a cara dele assim, cansado, eu falei, nossa, esse irmão aí é meio violento nas palavras, né? Fui lá todo mansinho, tentando falar com ele, ele veio e tal. E aí, beleza, fui meio que injuriado, toquei o teclado lá, errei um punhado de nota, nunca fui um bom músico, na verdade. E isso acabou me frustrando também. E depois eu preguei a mensagem, mas algum tempo depois, o Senhor, Ele me fez lembrar das palavras
firmes do irmão Hugo. O Senhor, eu estava um pouquinho frustrado ali, porque eu achava que eu não conseguia acompanhar a turma no louvor da igreja. Vem uns meninos bons da música, e glória a Deus por isso, a excelência na adoração, a excelência no louvor, e eu achava que eu não conseguia ter esse mesmo ritmo de entendimento musical. Então comecei a me frustrar um pouco dentro da igreja local. Ao mesmo tempo, eu já não me via também pregando na igreja especificamente aqui na nossa cidade. Já tinha o coração totalmente, já tinha feito algumas viagens para o sertão, meu coração já estava totalmente voltado para o sertão, então já não conseguia também, dentro da minha cabeça, desenvolver a mensagem que talvez a igreja esperava lá em Nova Veneza, e eu comecei a ficar frustrado. Um dia eu falei assim para Deus, o senhor chama uns caras aí, os caras bons, os caras sabem o que faz, o menino do teclado, o menino da guitarra, o menino do baixo, aí você olha assim, você fala, meu Deus, se eu soubesse pelo menos fazer metade daquilo que aquele cara faz, aquela coisa toda, o cara faz de uma forma excelente, e eu falava, chateado, eu sei meia dúzia tocar 3, 4 notas no violão e no teclado. E aí, vocês sabem, vocês são da Igreja do Nazareno, vocês sabem o quanto que a Igreja do Nazareno preza pela capacitação dos seus obreiros, sobretudo na palavra, né? E eu vi aqueles irmãos, né, mestres da palavra, quando eles eram convidados, até mesmo o meu próprio pastor, vocês têm um pastor que é mestre na palavra aqui também, quando abria a Bíblia e começava a falar, rapaz, e aquela mensagem se desdobrava, e aí eu falava, cara, onde que esse pessoal acha esses negócios na Bíblia aí? Não é possível que Deus só revela essas coisas para essa turma. E eu comecei a ficar um pouquinho frustrado. Eu falava assim, Deus, eu não sei fazer nada bem. Eu toco aqui, mas não sei tocar muito bem. Prego, mas vou me arrancando aqui nas palavras. E daquela maneira, se é para orar, a gente até ora, mas sabe quando parece que tem gente que parece que tem aquele dom da oração, que as palavras que não existem no nosso vocabulário vêm no vocabulário da pessoa, e a pessoa começa a falar, e você para de orar para ouvir, você fala, meu Deus do céu, da onde saiu? Não, essa palavra não existe no nosso vocabulário, porque é algo fantástico, você fala, e eu falava, não, e a gente ia naquele tranco e barranco, e na minha cabeça eu não sabia fazer nada bem, na minha cabeça eu era um quebra-galho em todas as áreas da igreja. Aí uma vez, eu me lembro como hoje, no ano de 2010, nós já sabíamos que o Senhor havia trazido ao nosso coração uma chamada específica para o sertão, e até hoje eu tenho convicção e certeza disso. Se você perguntar para mim, o que você é? Eu falei, eu sou um missionário que moro no meio do sertão, e lá eu prego o evangelho para aquele povo. Mas você não é um missionário que viaja para lá? Não, eu nem gosto disso. Na verdade, eu tenho pavor de entrar dentro de um avião. Eu tenho pavor, a Gislaine quando entra, ela já dorme, e eu, nossa, a mão começa, eu tenho pavor, por mim eu ficava somente lá, né? Então eu não sou aquele tipo, eu tenho certeza que Deus me chamou para ficar num pedaço de terra que pouca água tem, ou nenhuma água tem, e para ali anunciar Jesus. E quando nós chegamos em 2010, eu cheguei um pouquinho com esses traumas que me foi produzido, pela minha maneira errada de enxergar a igreja como um corpo, onde cada um tem a sua função. Aí eu me lembro que a primeira vez que nós fomos pregar numa igrejinha num templo que nós havíamos construído com esses recursos, eu vim pregar na mesma velocidade que nós pregávamos aqui na Igreja do Nazareno. Então abria a palavra, tinha ali, né, chegou um pessoal, começou a chegar gente nova lá, movimenta muito, porque é novidade. Então quando chega gente nova lá, o dia que vocês forem lá vai movimentar a cidade inteira, vocês vão ver, né? Vai todo mundo não cabe dentro da igreja. E quando a gente estava no meio lá do Brejão, na Bahia, lugar muito isolado, a cidade mais próxima fica quase 100 quilômetros de distância. Aí começou a chegar aquele povo, chega de carroça, um chega de jumento, um chega lá de moto, outros de bicicleta, outros a pé, e eles foram se juntando, eu não sei de onde que sai tanta gente no meio daquele mato. Você começa a andar, você não vê casa, você vê uma casinha aqui, aí daqui uns 3 quilômetros você vê uma casinha afundada no meio do nada lá. Mas quando se junta, meu irmão, é gente demais. A gente fez ajuntamentos lá para a proclamação do Evangelho, que por baixo tinha 300, 400 pessoas no meio do mato,
né? Você olhava assim, aquele mutirão de gente saindo do meio das caatingas do mato lá e tal. E comecei, inclusive, na época, a ficar com um problema muito sério na voz, porque é a céu aberto, e às vezes a gente tinha uma caixinha de som que muitas vezes nem funcionava, ou os lugares em que íamos não tinha energia elétrica. Então você tem que gritar, esguelar, berrar para que o povo possa conseguir ouvir. Eu me lembro que quando nós chegamos para pregar a primeira vez nessa igreja, juntou aquele povo, a igrejinha pequena, a igreja ficou gente para dentro, gente para fora, gente por cima, gente para tudo quanto é lado. E aí o irmão, né, lá falou assim: agora missionário aqui e tal, vai dar uma palavra, estão morando aqui com a gente no Brejão, vieram para pregar o evangelho. E aí, Gislaine sentado ali porque lá não era banco, era pau, né, uns pedaços de pau e tal. A Gislaine sentado ali, os irmãos tal, aquela coisa toda. Aí comecei a pregar. Meus irmãos, o desejo por falar de Jesus para aquele povo, sem saber nada, nunca tinha feito uma escola de missões, nunca tinha sido, né, aprimorado para aquela cultura. Eu falei: meus irmãos, agora eu vou começar a falar para vocês de Jesus. E eu falei: nossa, cara, arrasei. Né? Lá em São Paulo eu talvez não prestasse muito não, mas aqui esses irmãos vão ver que o negócio vai. Aí ficou todo mundo olhando para mim, eu olhei para eles, falei: bom, eu acho que é porque são tímidos, né? Voltei para casa. Percebi que estava todo mundo com cara de ué para mim. Quando voltamos para o lugar que nós estávamos, Gislaine me chamou: bendito seja Moisés por acompanhar o Arão, porque se o Arão sem o Moisés, na primeira oportunidade já faz um bezerro de ouro. Aí Gislaine me chamou e falou assim: olha, amanhã você vai aprender a pregar para esse povo aqui. Mas como assim? Você não gostou da mensagem? Eu entendi, eles não. Eu falei: como que eu faço isso? Não sei. Se vira. Atrás você sabia que e mulher nordestina é mulher que começa a tomar elas são piores do que o Hugo. Aí eu peguei pela manhã, levantei, nós tínhamos um quartinho, né, de 2 por 2,5, qualquer coisa assim do tipo, atrás da igrejinha que foi construído. Aí rompi no meio da caatinga do sertão lá, umas matas que tem, achei um lugar, uma pedra, uma pedrona que nós chamamos de lajedo. Aí eu falei: bom, aqui não vai chegar ninguém, é aqui, irmão Moisés, que eu vou treinar. Hoje eu aprendo a pregar para o povo do sertão. Eu fechei o meu olho e comecei a imaginar aquele povo ali, de verdade, irmãos, fechei o olho, graças a Deus que ali não tinha câmera, porque senão acho que o pessoal ia. Fechei o olho e comecei a pregar para o povo do sertão, e eu falei assim: Senhor, faz o meu coração bater como bate o coração desse povo. Me faz entender, Senhor, qual é a cultura desse povo. Me faz sentir-se da cultura desse povo. Me faz sentir a dor desse povo. E eu comecei a pregar, irmão Moisés. Eu comecei a pregar e com o olho fechado, e eu fui percebendo que coisas foram mudando no meu linguajar, na minha maneira de falar. E eu comecei a falar, irmãos, porque Jesus é a água da vida. Sabe o que é água? Água quando você está naquela seca extensa, onde os bichos estão morrendo, onde você não tem mais como levar água potável para a sua casa, onde você tem que saber dividir, ou tem que de fato tomar uma decisão, se vai trazer água para as crianças, ou se vai dar água para os bichos. E comecei a falar dessa maneira, e comecei a entender que a linguagem do povo do sertão é uma linguagem extremamente oposta à nossa linguagem, à nossa cultura, à nossa maneira de fazer e ser igreja. E aquilo, Deus foi enchendo o meu coração, e aí eu já estava me sentindo um pregador ali, com o olho fechado, pregando, aquela coisa toda. E dá a impressão, porque muitas vezes a gente conta testemunho, a gente tenta deixar mais bonito, mas não, de verdade, eu fiquei acho que umas 2 horas em cima daquele lugar, com o olho fechado e pregando ali. Irmãos, quando eu abri os olhos, eita, que visão gloriosa que eu tive. Um monte de cabra e ovelha, porque as cabras e ovelhas, elas saem durante o dia, elas vão lá no mato, procuram lá a comidinha delas, nas folhas, né? E depois elas voltam em determinado momento ali para ficar ruminando aquilo. Quando eu abri o olho, tinha aquele monte de cabra olhando para mim assim, ó. Naquele momento, obviamente que não comparando o povo
e a cultura do sertão com bichos e cabras, mas naquele momento eu tinha certeza que o Senhor estava me equipando e me capacitando para falar para aquele povo, para falar a linguagem que aquele povo ia compreender. Porque não adianta eu ser um exímio pregador do Evangelho para uma realidade cultural que me compreende, se eu for a uma outra realidade e com toda a maestria e beleza das minhas palavras eu não alcançar o coração daquele povo. E você sabe qual é o coração e qual é a maneira de alcançar o coração do povo nordestino, sertanejo, povo isolado? Você sabe que o isolamento social, ele provoca também um isolamento mental. Quando, eu não me lembro se foi aqui com os irmãos, que quando mandaram um material, mandaram também um material de crianças, eu não me lembro se foi aqui ou se foi da Nazareno, ali de Nova Veneza. Quando nós fomos apresentar esse material para as criancinhas lá que a gente tem ali na igreja, já na cidade de Dom Inocêncio, no Piauí, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Eu comecei a apresentar o material junto com as irmãs que estavam ali para as crianças. E aí isso foi um pouquinho antes de começar o culto. E aí as pessoas que iam chegando, eles iam sentando e eles começaram a ficar muito atentos àquilo que nós estávamos falando com uma linguagem infantil. E aí, quando nós terminamos de falar, eu até brinquei, falei, e aí irmãos, já ia começar o culto, vocês entenderam? Aí eu vi um senhorzinho, o irmão Jesus, né, um senhor que foi alcançado pelo Evangelho, ele balançando a cabeça e falou assim, pastor, pode continuar que está muito bom. Aí eu falei, entenderam? A linguagem que utilizávamos com as crianças, as cores, Jesus, né, que vem aqui e tira a sujeirinha, né, do seu pecado, às vezes você briga ali, às vezes você fala uma palavrinha que Deus não gosta, aí Jesus vem e limpa e tira a sujeirinha do seu pecado. É a mensagem que eles entendem. E é com essa mensagem absolutamente simples. O fato de ser simples não quer dizer que não é profunda, que não tem profundidade. É com essa mensagem que Jesus ele tem mudado a realidade de muitas e muitas e muitas famílias no sertão do nosso país. É com essa mensagem. O mesmo Jesus que chama, e hoje pela manhã nós vamos falar um pouquinho sobre chamado, é o mesmo Jesus que capacita você a fazer a vontade dele. Vamos dar uma olhada aqui no time que Jesus chama para uma missão específica. No versículo de número 2, ele fala assim, olha, e estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro era Simão, que era o Pedro, André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, os Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12, foi esses camaradas aí que Jesus enviou. Tem um tal de Pedro aqui, ó. Vocês conhecem muito bem. Pedro, quando nós olhamos para ele, ele era um homem que oscilava entre fé e medo. Pedro era inconstante muitas vezes, reativo, sempre além ou aquém da vontade de Jesus. Parece que Pedro nunca estava no lugar certo. Ou uma hora ele queria arrancar a orelha de alguém, ou uma hora ele queria proibir que Jesus fosse até a cruz. Então Pedro e tem momentos que ele está andando sobre as águas, né? Você pode falar o que quiser do Pedro, mas fala para mim outro homem que andou sobre as águas. Foi o Pedro que andou sobre as águas, né? É isso mesmo, né? Então, se eu esqueci aí de alguma coisa, depois o pastor Fábio corrige. Nós temos o Tiago e o João. Tiago e o João, eles eram um pouco impulsivos, e eles também eram
ambiciosos, né? Eles almejavam posições no reino de Deus. Temos aí um tal de Mateus. Mateus, ele era um publicano, um funcionário público a serviço de Roma, tido como traidor do povo judeu. Tem um tal de Simão Zelote, aí começa a ter um problema. Olha só o time de Jesus. Porque esse Simão Zelote, ele era de um time de pessoas que era nacionalista, um time de pessoas eles queriam resolver a situação do povo através da espada, através da vingança, através, né, da brutalidade. Era um grupo de pessoas um pouco diferente. Só que do lado do Simão Zelote tinha o Mateus, que era alvo da ira e da vingança dos zelotes. O mesmo texto aqui de Mateus capítulo 10, quando Marcos ele fala que Jesus envia eles de 2 em 2. A Bíblia não fala, mas imagina se de repente colocasse o Simão Zelote e o Mateus, o gato e o rato, um do lado do outro, para trabalharem juntos. Tem um tal de Tomé que tinha dificuldade de acreditar. Tinha um tal de Judas que era ganancioso. Olha o time de Jesus. Olha a galera que ele reúne e fala assim: vocês vão anunciar as boas novas a determinado povo. Pessoas com desvio de caráter, pessoas com fragilidade nas suas emoções, pessoas facilmente corrompidas pelos seus sentimentos e pelas suas vontades. Olha o time de Jesus. Por isso, a primeira chamada de Deus para a nossa vida, o Kalil de Deus, Kalil é a palavra grega para chamado. O primeiro chamado de Deus para as nossas vidas não é para sair fazer missões. O primeiro chamado de Deus para as nossas vidas não é para alcançar outras nações. O primeiro chamado de Deus para a nossa vida não é atravessar os continentes para alcançar povos e línguas diferentes. O primeiro chamado de Deus para a nossa vida é para estar próximos e com Jesus. Porque esse mesmo Jesus que pega pessoas frágeis, pessoas que facilmente o decepcionaria, pessoas que facilmente seriam corrompidas, pessoas que teriam dificuldade de entender aquilo que ele estava dizendo, é esse mesmo Jesus que pega essas pessoas, fica junto e próxima a eles durante 3 anos e transforma um bando de gente estranha em homens que mudaram o mundo. É esse Jesus. Então, o primeiro chamado que nós temos é para estar com Ele, é para estar do lado dele. Conheça Jesus, saiba aquilo que Ele gosta, saiba aquilo que Ele quer, converse com Ele, se desespere se você conseguir passar um dia, 2, 3, uma semana no ativismo. Fique desesperado se você não conseguir falar com Ele, ou se você não conseguir mais tempo para ler a palavra. Porque o primeiro chamado e mais importante é estar com Jesus. É olhar para Ele, é senti-lo, é dialogar com Ele, é sentir o que sente o coração dEle, é ouvir o que Ele fala, é entender o que Ele quer. Talvez o maior desafio do chamado de muitas pessoas não é romper com o comodismo e a segurança de estar junto com a noiva, mas é de se achar, se encontrar dentro, procurar achar e encontrar Jesus dentro de uma igreja. Muitas vezes, para muitas pessoas, é o maior dos desafios e é o primeiro dos nossos chamados, do nosso chamado. Quanto tempo nós, tanto alguém que está num campo missionário, tanto o cara que está no sertão, quanto o cara que está lá no Embrumadinho, quanto a pessoa que está lá, né, nos países perseguidos, quanto você que está aqui no seu campo missionário, quanto tempo
você destina a conhecê-lo? O maior chamado, ou o primeiro chamado, é o de estar com Ele. Porque é Ele que ainda continua chamando pessoas caídas, com desvio de caráter, de conduta, ética, moral, princípios, valores. E a vida dele em nós, quando nós somos enxertados na videira verdadeira, quando nós somos adotados na família de Deus pela conversão, santificados e regenerados, então Ele começa a mudar o nosso caráter, o nosso convívio com Ele, ou melhor, não é nem convívio, porque Ele passa a morar em nós, e isso vai nos transformando. E aí as pessoas, eles vão tentar barrar aquilo que tem em nós, assim como fizeram com os discípulos e com os apóstolos dele. E aí a resposta dos apóstolos é essa: como não falaríamos daquilo que vimos e ouvimos? O chamado primeiro de Jesus é para estar com Ele. Porque se nós estamos com Ele, quando nós olhamos para Ele, a primeira coisa que nós vamos identificar e compreender, aquilo que de fato talvez seja até incompreensível, é a graça. Quando nós olhamos para Ele, nós vamos aprender que nada merecíamos, nada merecemos e nada vamos merecer. Não há nada de bonito em nós, não há nenhuma capacidade especial nas nossas vidas que pudesse de alguma maneira atrair a atenção de um Deus suficiente nele mesmo, santo e poderoso para as nossas vidas, mas mesmo assim Ele escolheu nos amar. Nos chama com as feiuras do nosso coração, nos traz para próximos e para estar nele, e a partir daí, a graça, ela começa a produzir em nós um desejo poderoso de anunciá-lo às pessoas. Irmãos, sem a graça, a tarefa, a missão, ela é inatingível. Você amar um povo duro de coração, você amar um povo que você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, 50, 60, e parece que não entra, porque o isolamento social, o isolamento do mundo produziu isso na mente. Você estar em um lugar que quando as temperaturas são elevadas e durante 9, 10 meses não cai uma gota de água sobre aquela terra, e aonde você olha é somente um emaranhado cinza de paus entrelaçados. Se não houver a graça de Deus, se torna inatingível o cumprimento da promessa, ou o cumprimento do chamado, ou a tarefa que Ele nos deu. Por isso, todas as manhãs, a prioridade da minha vida e do meu dia, todos os dias, é amanhecer e sentir aquilo que Ele sente no coração dEle. Quando você acorda pela manhã, antes de acessar as suas redes sociais para entender o que acontece no mundo lá fora, peça para Ele mostrar a você o que acontece no mundo aí dentro, aqui dentro. Talvez existam pessoas que tenham ou estejam se decepcionando com a igreja, mas de fato não é a igreja, é a maneira e a conduta e o rumo que uma vida distante dele tomou. Amar um povo que não se permite ser amado é uma tarefa que só a graça pode produzir no coração de pessoas. Simples. Eu me lembro que há algum tempo nós estávamos em Dom Inocêncio, estávamos preparando algumas atividades, recebi uma ligação e vou falar um pouquinho mais sobre isso à noite, do pastor, chamado pastor missionário Pedro Júnior. Ele mora em Fartura, no Piauí, da Igreja do Nazareno de Fartura do Piauí. Acho que vocês aqui, não sei se vocês tomaram conhecimento que no ano de 2015,
uma igreja que estava sendo construída lá no Piauí, ela caiu. Vocês ficaram sabendo sobre isso? Matando um obreiro. Ficaram sabendo? Pronto. Recebi a ligação desse pastor, amigo querido, um homem de Deus, um plantador de igrejas. E ele me disse assim, falou assim: irmão, nós ficamos sabendo que vocês estão aí na cidade de Dom Inocêncio, e nós temos uma igreja que foi construída, um templo que foi construída a 30 quilômetros daí. Só que nós não temos a quem enviar lá. Nós enviamos um missionário, ele teve problemas de saúde, né, deixou a igreja plantada, 5 pessoas convertidas ali, e teve que retornar pelos problemas de saúde, que ele não conseguia mais dar sequência no trabalho. E a gente já estava com muitas coisas ali fazendo, as distâncias no sertão é um problema. Eu digo que quando a gente vem para cá, eu já começo a ter a dificuldade de quando a gente fala, vamos até a igreja. Aonde que é? É ali, né? Às vezes 4 quilômetros, 3 quilômetros. Quando a gente começou a se preparar, hoje o culto era 9h30, a gente começou a se preparar para vir para cá 8 e pouca, tomamos um banho ali, tomamos um café, peguei minha mãe, pegamos o carro e chegamos aqui. Saí de lá de casa 9h10 mais ou menos e chegamos aqui tranquilamente. Quando a gente vai fazer um culto lá, a gente começa a se preparar meio-dia, almoça, toma um banho e some. São 100 quilômetros às vezes andando até chegar na localidade. Faz-se o culto, às vezes 2, 3 horas, dependendo da estrada, até um pouquinho mais, porque são estradas muito ruins. Faz o culto e junta muita gente, depois você tem que dar atenção, porque o povo do sertão pensa que todo mundo é do sertão. Todo mundo tem a resistência que eles têm. E depois de 5 anos, né, com a alimentação não tão boa, com uma condição de vida não tão saudável, o corpo ele já não corresponde mais como há 5 anos atrás. Faz o culto, né, 2 horas de culto, às vezes você começa a tocar um violão, vai para 2h30, 3 horas, às vezes já teve culto de quase 4 horas ali, e o povo não vai embora. E aí quando vai dando perto aí de 11h30, meia-noite, você pega ou a moto, ou o carro. Hoje, graças a Deus, né, nós fomos abençoados por irmãos, né, que ajudaram a gente. Hoje a gente, né, consegue pagar metade de um carro e eles pagaram a outra metade. E Deus mudou. Nossa, é outra vida. Mas depois disso, depois de ter andado 3 horas, feito um culto de 3 horas, quando vai dando perto de meia-noite, você tem que voltar. São mais 3 horas para voltar. Então, quando nós falamos de ir para a igreja aqui, fica tudo mais simples, né? E ele me dizendo, temos uma igreja a 30 quilômetros de vocês. Poxa vida, 30 quilômetros para a gente é bem ali. É 1 horinha só, você pula na moto ou pula no carro, 1 horinha você já está na igreja tranquilamente. Pastorzão, dá para a gente tomar conta desse trabalho. Só que primeiro eu vou lá para conhecê-los. Posso? Pode, beleza. Peguei a Gi, a gente pegou o carro, fomos lá. Conhecemos as 5 irmãs que são convertidas ali. E dessas 5, eu destaco uma, a irmã Olga. Durante 2 anos eles ficaram sem a presença de um pastor, de um missionário, de alguém que conduzisse eles ali. Eles se reuniam todos os sábados ali naquele salão, naquela igreja, né, uma igrejinha eu acho que a igreja inteira é do tamanho desse altar aqui. Eles se reuniam ali. Eu perguntei para ela, né, não sabia onde ela morava. Eu perguntei assim, irmã Olga, onde a senhora mora, que eu quero te levar? Falei assim, não, pastor, fique tranquilo, eu moro bem acolá, mas fique sossegado, não precisa não, é um pouquinho longe. Não, mas você vem do quê? Eu venho a pé, pastor, tem 2 anos que eu venho a pé para a igreja, eu termino o culto e volto, tranquilo. Mas aonde que é? É bem ali. 6 quilômetros, não, para ser mais exato, porque eu marquei no contador de quilometragem do carro, 5 quilômetros, 870 metros, até a porta da casa dela. Ela sai da casa dela todo sábado, sem lâmpada, sem nada. Ela rasga no meio da mata, quase 6 quilômetros, faz o culto, adoram a Deus e voltam, mais 6 quilômetros, 12 quilômetros para ir e vir da igreja. E aí eu falei assim, irmã Olga, e o que motiva a senhora a vir para a igreja? 2 anos aqui vocês ficaram sem pastor. Pastor, a gente vinha aqui porque a gente acreditava que se a gente continuasse orando todo sábado, Deus ia mandar para a gente um pastor.
Deus ia mandar alguém para a gente para pregar a palavra. O que motiva uma pessoa a ficar 2 anos andando 12 quilômetros no meio de um mato para pedir um pastor? Para pedir alguém que pregue a palavra para ela. Ela não pediu, ela não falou assim, pastor, eu fui para pedir carro, para pedir bênçãos, para pedir... Não, eu só pedia para Deus junto com as minhas irmãs, alguém que pudesse falar de Jesus para a gente, alguém que pudesse nos ensinar mais quem é Jesus. Era a única coisa que eles pediam. Eu liguei para o pastor Pedro Júnior quando voltei. Pastor Pedro Júnior atendeu. E aí, irmão, você foi lá? Foi. E aí? Eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que voltar. Voltar para onde? Eu vou ter que voltar para a escola para me aprender o que é de fato amar, adorar Ele somente por aquilo que Ele é e não pelas mãos dEle. Irmã Olga está lá, adorando Jesus. É uma igreja que, meu Deus do céu, quando você vai lá, primeiro que tem morcego para tudo quanto é lado, você já começa a espirrar, porque tem um negócio chamado pichilinga, né, que é onde os passarinhos vão botando ali os seus ninhos, e aquilo toma e coça e tal, e é um lugar apertado, é um lugar, é quase que claustrofóbico, né, porque é tudo bem apertadinho ali, e o pessoal junto, e eles vão chegando, e o culto começa, e eles vão chegando, e daqui a pouco você está falando, alguém já começa a erguer a mão e perguntar para você ali alguma coisa, eles vão te interrompendo, uma simplicidade cultural imensa, mas aonde Jesus chega, Ele transforma, muda, e faz com que as pessoas tenham a esperança da eternidade. Estão lá os nossos irmãos, os irmãos de vocês, porque lá é a igreja do Nazareno, de Fartura do Piauí, no meio do nada. Mas Jesus continua achando gente no meio do nada. Se você acha que a sua vida está no meio do nada, fica tranquilo, Ele te encontrou, Ele te alcançou, e é Ele que pode te equipar e fazer da sua vida um transformador de multidões. É Ele, é Jesus, é Ele, demanda dEle todo o poder que nós precisamos. Primeiro e maior chamado é estar com Ele. E o segundo e simultâneo é esse. É o da proclamação do Evangelho. Todo mundo que conhece Jesus intimamente não consegue mais ficar calado. A gente tira o romantismo de que Jesus ou Deus vai aparecer numa sarça ardente, como apareceu para Moisés, vai fazer estrondar os céus, e vai chegar, ou vai um dia lá na sua casa aparecer um anjo para falar para você, levanta e vai. Ele pode fazer isso porque Ele é Deus, mas não precisa, porque está escrito, é só ler, obedecer e ir e fazer. O resto é com Ele, é Ele que vai fazer, é Ele que vai colocar as palavras, é Ele que vai te equipar, é Ele que vai usar os seus dons e talentos. E eu, depois de anos, descobri que as minhas frustrações dentro da igreja local era já um apontamento de Deus para aquilo que Ele queria para as nossas vidas, com uma chamada específica para uma região do nosso país. E um dia o Senhor, falando comigo em oração, Ele me fez lembrar de quando as minhas frustrações sobre a minha incapacidade de talvez ser um exímio fazedor daquilo, seja na música, seja na pregação, seja em qualquer outra área da igreja. Ele me disse algo, Ele falou assim, olha, eu não te chamei para ser especialista em uma área, eu chamei você para aprender um pouquinho de cada coisa, porque esse pouquinho, um pouquinho da pregação, um pouquinho da oração, um pouquinho da música, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, esse pouquinho, lá no sertão, para aquela cultura, com aquele povo, tem feito uma diferença astronômica, tem feito algo que nós não conseguimos compreender, se tornou imparável. A igreja de Jesus foi plantada nesses últimos 3 anos, nós plantamos uma igreja na cidade de Dom Inocêncio, no sertão do Piauí, cidade de 3.000 habitantes, talvez do tamanho aqui do Portal Bordon, e hoje essa igreja é a igreja mais influente, é a igreja que mais converte pessoas no sertão do Piauí, é a igreja que mais tem transformado o estado do Piauí. A cidade de Dom Inocêncio era a cidade com o maior índice de suicídios do estado do Piauí. Lá praticamente todo mês era 3, 4 pessoas que se suicidavam, colocavam a corda no pescoço, amarravam numa linha na casa e se colocava e se matava.
Hoje Deus tem mudado a realidade desse povo. Deus tem transformado a vida dessas pessoas. E eles aprenderam. E missão no sertão, nós costumamos dizer que é o sertanejo dizendo a outro sertanejo aonde encontrar água. A água da vida, que pode matar toda a sede espiritual da vida deles. Amém? Se coloca de pé no nome de Jesus. Aleluia. Esse é o Deus que nos chama. É o Deus que chama a sua vida, do jeitinho que você está aí, ó. Pode ser que você não seja muito bom com as palavras, não tem problema não. Tem espaço para tu também. Pode ser que você não seja um bom cantador. Tem espaço para tu também. Pode ser que você não saiba orar aqui de uma forma mas tem espaço para tu também. Pode ser que você não seja o empresário da cidade, mas que você seja o cara que ganha um salário mínimo. Tem espaço para tu também ajudar a obra. Tem espaço para todo mundo que um dia se encontrou com a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o que chama, e Ele é o que equipa, e Ele é aquele que envia. É Jesus. Ele é o nosso Senhor. À noite é 6 horas, né? 6 horas. À noite eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o envio, porque o mesmo que chamou aquela turma torta, foi o mesmo que transformou eles em missionários, apóstolos, e a palavra apóstolo é enviado, mensageiro. O apóstolo Paulo, quando ele começa escrevendo aos Romanos, ele diz: eu, apóstolo, chamado por Cristo para ser apóstolo, fui chamado para ser enviado. Então Deus nos chama, Jesus nos chama para nos enviar. À noite a gente fala um pouquinho sobre ser enviados. E à noite eu vou trazer para vocês alguns testemunhos a respeito daquilo que Deus, através do seu imenso poder, do dínamos de Deus, do Espírito Santo, tem feito naquele lugar. Libertação, conversão, cura, milagres, prodígios, sinais. Mas tudo isso, se não acompanhado da proclamação, se não gerar salvação e vida de Jesus naquele lugar, é somente a religião funcionando no automático. Amém? Coloca a mão no seu coraçãozão aí, nesse coração. Se está batendo, eu vou dizer para você, se você sentiu o seu coração batendo aí, é porque Jesus está te chamando. Para onde, irmão? Não faça a menor ideia. Mas Ele está te chamando. Para fazer o que, meu irmão? Não tenho a menor ideia. Mas Ele está te chamando. E como que eu resolvo então essa equação, essa matemática? Como que eu descubro o propósito? Como que eu descubro a direção? Simples. Volta para o seu quarto e conheça-o intimamente. Deixa o seu coração parar de bater e deixa o dele começar a bater dentro de você. Você nasceu com um propósito. Você foi alcançado para um propósito. Jesus, Ele é aquele que ainda continua chamando gente desmantelada. A pessoa que está falando aqui com você talvez não é a pessoa mais especialista em falar algo a respeito de ser totalmente certinho na vida, porque pensa num cabra desajustado. Mas Jesus ainda pega os cabras desmantelados. É isso que a gente fala para aquela turma lá no sertão. Jesus ainda pega o desmantelado, o desajustado. Jesus ainda pega esse tipo de gente, muda eles, pega cabra de coração duro, cabra de coração difícil de acessar. Jesus encontrou uma maneira de falar com aquele povo, um povo que somente a graça para alcançar aqueles corações, aquela cultura. E o poder do Espírito Santo de Jesus, o poder do Espírito de Deus, quando entra naquelas vidas, a gente começa a ver aquilo que nós estamos vendo. Pastor Moisés, nós estamos vendo um avivamento no coração do povo do sertão que eu nunca imaginei na minha vida que nós veríamos. Crianças, elas vêm até diante da onde está sendo pregada e elas se lançam em choro dizendo: eu quero essa água, como eu faço para mim ter essa água? Eu preciso me batizar, o que eu preciso fazer? Eu quero.
Não há um culto, eu não estou me lembrando de talvez um culto nesses últimos tempos que a gente não tenha saído da igreja ou dos lugares onde a igreja foi plantada chorando aos prantos. Uns caras experimentados na roça, uns homens fortes, que você coloca a mão assim, os caras parecem que é tudo enrijecido, umas pessoas de palavra pesada, de palavra dura, porque é uma cultura com uma simplicidade tão na essência que chega a ser bruta. Para quem não conhece, pensa que é um povo bruto, sem sentimento, mas não é. Eles têm o sentimento deles, da cultura e na maneira deles, porque eles foram tão sofridos naquele lugar. E aqueles homens, quando o Espírito de Deus entra no coração deles, eles parecem crianças chorando, eles se derramam, é algo inexplicável. Assim como inexplicável a graça dele. Se não você, quem? Se não hoje, quando? E se não aqui, aonde? Todos nós somos chamados como proclamadores de salvação. Essa é a boa notícia. Essa é a boa mensagem. Essas são as boas novas. Nós somos alcançados para alcançar. Nós somos chamados para o envio. O Senhor, quando trata a respeito de uma avaliação inteligente sobre o chamado para ser um discípulo, Ele vai dizer que não custa alguma coisa, custa tudo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje é somente na expectativa, na esperança do encontro eterno para todo sempre com a pessoa dele. Um dia eu vou poder olhar e vê-lo face a face. Hoje ainda não dá, em parte nós vemos, mas um dia nós vamos poder olhar ele e de fato entender quem nós estávamos proclamando nesse mundo caído que foi um dia alcançado por ele. A mensagem é urgente. Ele continua chamando gente simples para viver o extraordinário, o sobrenatural, o incomum. Gente, o que eu estou dizendo para vocês é que no campo missionário, tem dia que o negócio é feio demais, é ruim demais, a vontade é somente de voltar, de sumir. A gente faz de tudo e quando dá tempo a gente é missionário. As últimas semanas faleceu uma mulher, uma senhora de uma comunidade quilombola que nós atendemos e não tinha ninguém na hora ali para consolar, para apoiar. Depois alguns foram chegando, mas foi a gente que teve que abraçar a senhorinha morta e arrumá-la no caixão. Eu estou dizendo para você que quando Jesus nos chama, Ele faz coisa em nós da qual nós nunca imaginamos que poderíamos fazer. Quando Ele nos chama, é Ele que mexe nas nossas faculdades emocionais, no nosso coração, nas nossas estruturas. O primeiro chamado é estar com Ele, esteja com Ele. Gere no seu coração expectativa todos os dias para um encontro real com Ele. A única coisa que nos faz, ou que nos sustenta naquele lugar, não é o segundo chamado de ir às nações, aos lugares e pregar. Não é esse, porque por esse a gente muitas vezes pensa em abrir mão, porque dói muitas vezes. Mas o primeiro, de estar com Ele, é inacreditável. Você está num sol de 40 graus, no meio do nada, com a sua moto caída, quebrada, e alguma coisa no seu coração dizer assim para você, produzindo em você uma certeza absoluta, dizendo assim, ó, eu estou aqui, fica tranquilo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Isso que entra no coração produz em nós uma segurança.
que vai além dos limites da nossa terra. E é esse amor, o amor que nos constrange, o amor que nos traz segurança, o amor que nos consola e que nos restaura todas as vezes quando a gente roda 10 horas, 100, 150 quilômetros no meio daquela mata, para chegar num lugar e ter um punhado de gente que nada ou pouco sabe a respeito dele. E às vezes você sai de lá dizendo: será que eles entenderam, meu Deus? Será que eles estão te conhecendo? E aí você volta para casa com seu corpo dolorido por conta do enfado da viagem. Mas quando você chega, que você vai agradecer porque chegou, alguma coisa diz no seu coração: eu estou aqui. Primeiro e mais importante, calil de Deus, o calil do Senhor para a sua vida, é o de estar com Ele. Porque somente nele você vai identificar aquilo que ninguém mais identifica. Somente nele, e estando com Ele, Ele vai tirar daquilo que ninguém mais quer em você, daquilo que ninguém mais gosta, daquilo que ninguém mais se atrai por você. É daí que Ele vai tirar o verdadeiro tesouro, que está em vasos frágeis, em vasos de barro. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Jesus. Sentir o Teu coração, Pai, é o anseio das nossas vidas. Estar juntinho ao Senhor todos os dias, Senhor. A segurança, a esperança do grande encontro, Pai. Mas isso, Senhor, não pode trazer ao nosso coração um comodismo, a tal ponto de nos esquecermos daqueles que ainda não Te conhecem. O Senhor nos chama para nos enviar, Senhor. Nós fazemos parte de uma igreja que acredita, Senhor, em uma trindade enviadora. O Senhor mesmo disse: o Pai me enviou. O Senhor disse que se o Senhor não fosse, o Senhor não poderia enviar o Espírito Santo. E hoje, Senhor, é o Teu Espírito que envia pessoas. É o Teu Espírito que está conosco, Senhor. Um Espírito de missão. Um Espírito, Senhor, que pulsa em nós, ó Deus, o amor que o Senhor tem pelas nações, pelos povos, pelas tribos. Senhor, ensina-nos, traga-nos sabedoria, Senhor, para vencer todas as barreiras culturais, Pai. Senhor, antes de sair, ó Deus, da igreja, nós precisamos sair de nós mesmos, Pai. Nós estamos em uma redoma, Senhor, de vaidades que estão diretamente ligados, ó Deus, à alma humana. A alma humana, Senhor, é insaciável, é impreenchível. Esvazia-nos de nós, Senhor, e encha-nos com o Teu Espírito Santo. E faz da gente, Senhor, pessoas comuns, normais, frágeis, homens e mulheres dependentes, e que possam mudar, ó Deus, o mundo da nossa época, Senhor. Nós adoramos o Senhor. Bendizemos o Seu nome, pelo Teu precioso e maravilhoso chamado sobre as nossas vidas. Amém, amém e amém.